Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um aviso prévio da Toga Voadora. O aviso prévio de hoje é sobre Altered Carbon, a série da Netflix que vai lançar no dia 2 de fevereiro de 2018. Tem tanto tempo que a gente está esperando aí pelo lançamento dessa série que parecia tão longe, já é semana que vem. Pra quem esteve na Comic Con, a gente teve lá a experiência incrível de poder ver de pertinho o elenco da série que a Netflix levou no painel de sábado, né? Não conhecia o pessoal do elenco, mas achei todos eles muito simpáticos, né? E me deixaram ansiosos pela série. Fiquei mais ansioso pelo elenco da série do que pela divulgação, pelo trailer em si. Sim. A gente ficou intrigado com a divulgação, mas não fazia muito o nosso estilo. E aí a gente resolveu ler o livro para fazer a crítica aqui pro canal, que vocês podem conferir aqui. E a gente acabou gostando muito da história, ficou super empolgado, envolvido. E por isso que a gente veio trazer, como de costume, aquele nosso videozinho com as coisas que você precisa saber antes de assistir a série. Uma coisa muito importante da gente falar é que esse vídeo, ele faz parte de uma colaboração aí, uma troca de ajudas entre o Toga Voadora e a página Altered Carbon da Depressão lá do Facebook. A gente tá aí trocando informações, ajudas para produzir o melhor conteúdo para vocês sobre Altered Carbon. Então curte lá a página deles, o link está na descrição e vai ser muito bom acompanhar com vocês. Dando início a essa lista de 7 coisas que você precisa saber, a primeira delas é essa da qual nós estávamos falando agora, que a série é baseada no livro de mesmo nome, Altered Carbon, Carbono Alterado em português, do escritor Richard K. Morgan, que é um escritor inglês que também já escreveu outras obras, né, e lançou essa em específico no ano de 2002, que na verdade é a primeira obra de uma trilogia Takeshi Kovacs. Que por acaso é o nome do protagonista do primeiro livro que nós vamos acompanhar. Importante dizer também que o livro foi lançado no Brasil com o nome de Carbono Alterado, como o Felipe falou, pela editora Bertrand Brasil, que é um selo da editora Record. E o livro foi lançado no Brasil no ano passado, em 2017, provavelmente por causa aí da série da Netflix, que vai vir agora na próxima semana. É aquele tipo de livro que entra naquele grupinho dos fãs de ficção que sempre reclamam que as histórias boas de ficção só vêm do Brasil quando vai lançar filme ou série sobre elas, né? É triste. Mas, bom, gente, acabamos de ser agraciados com mais uma aí, hein? E já que a gente tá falando aí do livro, da história, que é importante falar que a série vai se passar no século 25, mais precisamente, de acordo com os teasers, no ano de 2384. Um futuro em que os únicos entretenimentos disponíveis são Grey's Anatomy e Supernatural na 83ª temporada. Brincadeira, gente. Uma época em que a tecnologia ela já tá tão avançada, ela já é de tão outro nível, que é possível você transferir as suas memórias e a sua consciência humana para uma espécie de chip, um cartão que fica instalado aqui na sua nuca. E esse é o motivo pelo qual as pessoas não morrem mais. Bom, existe a morte física do corpo, mas você continua com a consciência armazenada. E é nesse cenário que a gente encontra o nosso protagonista, o Takeshi Kovacs, que é um combatente treinado e que devido a alguns erros aí do passado dele, ele estava armazenado como uma forma de prisão, mas foi retirado aí do seu armazenamento por um multimilionário, Lawrence Bancroft, para ajudar a descobrir quem foi que assassinou o próprio Lawrence. Confuso, né? Mas imagina aí, numa realidade em que as pessoas não morrem mais. Ele acabou de ser executado, mas ele tem um backup. Então ele volta numa nova capa, num novo corpo, e vai atrás do Takeshi para resolver o próprio assassinato. E é por isso que o Kovacs vai se ver ali no meio de um conflito que vai muito além do que um mero assassinato, né? Porque, baseado no livro, no que nós já temos aí sobre a série, não é meramente uma investigação policial, né? Tem toda uma treta política e social ali que envolve ciência, religião e muita coisa mais que com certeza vai garantir um entretenimento assim, de te fisgar. De te fisgar pra essa série. Que é onde entram esses elementos que a gente não só espera que tenha, como a gente acredita que será usado para isso, que é para dar profundidade aí num roteiro que tem bastante potencial de crítica.
Bom, outro fato é que, como os atores têm dito e como a gente já tem observado no visual que a gente tem nos trailers, a série vai ser uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado a ver em ficções científicas, porque ela, assim como o livro, está apostando numa pegada de investigação mais no estilo noir e misturado ali com um lado cyberpunk da ficção. Acrescentado ainda, né, a essa distopia, né, uma ficção científica distópica. Se você não está acostumado com esses termos de distopia e cyberpunk, eu vou resumir aqui bem rapidinho para vocês. Uma distopia, ela é mais ou menos o contrário de uma utopia e de um mundo ideal. Ela está mais para uma crítica moral e política construída geralmente no futuro, no qual algumas ações do ser humano, de uma forma corruptível, alguns pontos bem específicos da sociedade, levaram essa forma como a gente conhece de sociedade a situações extremas ou a ruína. Alguns exemplos de distopia são, por exemplo, Jogos Vorazes, The 100, 1984, e outra que fez muito sucesso como série, que é o Conto da Aia, The Handmaid's Tale. E bem atrelado a esse conceito, o conceito de cyberpunk é quando você tem ali a mistura de uma ficção científica com alta tecnologia, cyber atrelado ao conceito underground e marginal. Punk. Ou seja, é você mostrar ali esse lado sci-fi, só que de uma forma realista nas mazelas da sociedade, né? Qual que é o lado negro, o lado dark que toda essa tecnologia, esse lado futurístico traz para uma sociedade. Como exemplo de obras cyberpunk, a gente tem Ghost in the Shell e Blade Runner. E esse visual e essa pegada cyberpunk, ela remete a gente a muitos elementos urbanos, cores vibrantes, uma separação muito tênue entre o que é real e o que é virtual. E geralmente um abuso aí forte de substâncias químicas, drogas e... Juliana? Felipe? Violência. Que tá tudo atrelado aí à ideia de um cenário underground. Então acho que é isso que vocês podem esperar da série, né? Então já que eu já tô falando disso, deixa eu aproveitar e falar o próximo ponto, que como marca até do próprio gênero em que a ficção ali tá inserida, a gente pode esperar aí ver bastante luta e violência com sangue, talvez até um pouquinho de gore, naquele estilo ali American Gods, talvez. Um pouco de abuso de drogas, linguagem pesada, sexo. Então já dá pra sentir que não é uma série pra você assistir com as crianças do lado. Avisa a sua família antes de você começar a assistir, pra depois você não ir lá nas redes sociais e botar aquele post de sempre. Eu tô vendo a série e minha mãe só entra no quarto quando tá lá naquela cena de sexo. Vai ter cena de sexo, então já deixa a família avisada, bota um aviso na porta, né? Bom, na data em que a gente tá gravando o vídeo, ainda não foi divulgado qual é a classificação indicativa, mas pelo que nós temos de informação do livro, estamos vendo aqui de informações sobre a série, provavelmente vai ser 16 anos. Pra quem já leu o livro, sabe que a história se passa numa linha temporal só, é uma história que segue ali passado, presente e futuro, acompanhando um único personagem, mas no que nós já temos de material sobre a série, nós acreditamos que a série vai seguir ali meio aquela pegada com flashbacks, sabe? Um episódio que vai mostrando ao mesmo tempo o que está acontecendo no presente, remoendo com flashbacks do passado, uma coisa meio Lost. O que nos faz pensar isso é a escalação por episódio de cada personagem que já está disponível no IMDb. Inclusive, a gente não só imagina que sejam episódios misturados, como a gente está apostando que talvez tenham episódios só no passado e alguns episódios só no presente, porque alguns atores principais não estão escalados para todos os episódios e a gente ficou meio aí, por que será? Como principal exemplo aqui a gente tem o protagonista, né? O Takeshi Kovacs, para quem já leu o livro, habitava um corpo asiático, né? E depois é transferido para um corpo caucasiano, né? E só tem uma cena, que é só o prólogo do livro, na qual ele tá nesse corpo antigo. E o ator que faz, o ator asiático que vai interpretar essa primeira versão dele, ele tá em 4 episódios. Enquanto o ator caucasiano está escalado para 6. Ou seja, tem 4 episódios em que o ator caucasiano não está escalado. Isso já deixa claro pra gente que precisamos deixar bem claro para todos os fãs do livro, gente. Realmente, aqui aquela ideia de que é uma adaptação vai ter que estar nas nossas mentes o tempo todo. Isso, por favor, peguem essa ideia de adaptação e abracem, sabendo que o livro de vocês não está sendo alterado. Isso aqui é uma outra forma, é uma nova mídia, com a história semelhante. Que, inclusive, já tem fã meio revoltado aí, porque
teve uma mudança muito brusca na história com a Raylene Kawahara, que é uma personagem com devida importância na história do livro, e que eles colocaram ela como irmã do Takeshi Kovacs. Que é uma mudança bem brusca aí pra você fazer. A atriz que interpreta ela já disse em entrevistas que vão mostrar bastante ali o passado dela com o Kovacs. Então já tem fã meio revoltado com essa mudança aí na história, mas pra você se conciliar com isso, assista aqui o nosso vídeo do Conciliador, onde a gente fala sobre adaptações literárias. E entenda que isso não é um motivo para você perder a cabeça. E se você assistiu o nosso vídeo falando da crítica do livro, então você sabe que a gente não teve aí tanta identificação com os personagens no livro. E talvez essa seja uma ótima forma aí da gente se ligar mais aos personagens. Essas mudanças podem ser pra melhor. E a gente falou 4 episódios, 6 episódios, e eu nem me toquei que a gente não tinha falado ainda. A série vai ser composta aí de 10 episódios de aproximadamente 1 hora cada um. Vão ser bem extensos. Sim, a gente torce muito para que seja uma série maratonável, né? Porque 1 hora, quando a série não é aquela coisa, sabe? Aquele fogo empolgante. Não é uma coisa pra você ver num dia só. Mas as séries da Netflix têm exercido um papel legal. Até porque eles Considerável na questão de disponibilizam ser tudo junto, né? maratonável, sim. E uma curiosidade, eu sei que é meio besta, mas assim, é só porque o episódio da Batalha dos Bastardos de Game of Thrones é tipo um dos mais cotados, mais bem vistos. E é o mesmo diretor que vai dirigir o piloto que dirigiu a Batalha dos Bastardos. Não é uma curiosidade nada besta, inclusive já deixa a gente um pouquinho animado, né? Porque o cara conseguiu fazer um episódio como aquele e a gente espera aí que ele traga aí. bastante emoções aí pra nos impactar e garantir pra gente assistir o segundo episódio, né? Sim. Bom, e uma coisa que a gente já sentiu desde lá da Comic Con, e todo mundo tá percebendo isso também, é que eles estão apostando muito na questão do elenco diversificado, né? O elenco principal ali é composto por 2 homens, né? Um estereotipado Hollywood masculino, mas o outro é um asiático, né? E tem uma grande diversidade de mulheres presentes com papéis importantes na história. Uma com traços asiáticos, uma negra, a outra latina. Apesar das nossas ressalvas com a construção das personagens femininas do livro, a gente espera, pelo que eles têm dito nas entrevistas, que vão ser personagens femininas muito marcantes, com bastante história ali, presença e protagonismo, que essa moeda vai virar um pouquinho, que nós vamos ter realmente personagens significativas e bastante girl power. Isso lembra a gente, pessoal, novamente falando da questão de por que uma adaptação é tão necessária, que a mentalidade de todos na sociedade, graças a Deus, evolui e cada vez evolui mais rápido. Então, um livro que foi lançado em 2002, gente, pode parecer que 2002 não faz muito tempo para quem é da década de 90, mas 2002 já passou 15 anos. Já fazem 15 anos de 2002. Não, ou seja, vai fazer 16. Vai fazer 16. Já fazem 16 já anos. Já é debutante, já tem 1 ano. Já fazem 16 anos que 2002 passou. Ou seja, com certeza tem muita questão sobre o papel da mulher na sociedade e tudo mais, que talvez já fosse discutido naquela época, mas hoje em dia a discussão já está lá na frente. E isso precisa ser acrescentado na história. Então nada de reclamar disso nas adaptações, entendeu, gente? Quando você pega numa adaptação e dá um papel social atual para um personagem que no livro não tinha, a gente tem que entender isso, na verdade, como um avanço. E acho que a gente termina por aqui, né? Não foi divulgada tanta informação extra assim pra gente contar pra vocês. Mas falta a curiosidade principal de todas, que, como de costume, o Toga vai estar aqui maratonando a série. A série lança na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. No dia 3, a gente já vai estar aqui, ó, preparado para dar a nossa opinião para vocês. Talvez com um pouco de sono. Ai. Mas, gente, depois de maratonar Dark e ter que explicar Dark o que é não, Altered depois de Carbon. maratonar os 13 porquês. Ai. Essa foi complicada. Essa fica pra próxima, né? Mas é isso, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Fica de olho na nossa resenha sobre o livro de Altered Carbon. E até o vídeo de crítica. Até!